Uma coisa que a gente não fala muito aqui no canal, poucas pessoas fazem crítica disso também, é a estreia de curtas-metragens. Independente se seja na Netflix, ou que seja no Amazon, ou que seja no cinema, no YouTube, enfim. Poucas pessoas falam de curtas-metragens e tem alguns trabalhos que são realmente fenomenais nesse sentido. São trabalhos muito bons. Um desses trabalhos que não são fenomenais, mas são bons, é um documentário, mini documentário que está estreando na Netflix hoje, chamado Passarinheiros. Aí você pensa, nossa, que nome esquisito, né? Passarinheiro, é só pra ficar olhando pássaro. É os ornitólogos que falam, né? Que fica observando o pássaro. É um pouquinho mais do que isso, porque a grande cereja do bolo nessa história é que são os ornitólogos que estão na fronteira do México com os Estados Unidos, então o filme acompanha em meia hora os ornitólogos que ficam observando os pássaros que vêm do México e entram nos Estados Unidos, e os que estão no México ficam observando os que saem dos Estados Unidos e vão pro México. Isso com um muro dividindo os dois. Mesmo na sua paixão, né, tipo, que é a paixão pela ornitologia, tem essa divisão entre mexicanos e americanos, e é uma coisa bem que dá um simbolismo muito grande, que é interessante de acompanhar. Se você quiser saber então sobre esse curta-metragem que está estreando na Netflix, fique com a gente. Pois então, como eu falei, esse pequeno documentário chamado Passarinheiros é um documentário interessante, principalmente para quem é ornitólogo, para quem gosta, entusiasta disso, né? Tem muita gente que gosta de fazer isso, né? De ficar observando os pássaros, de estudar os pássaros, estudar a sua migração e etc e tal. Não é um tema que me atrai tanto assim, mas é bom conhecer porque a gente precisa conhecer as coisas na vida, né? A gente não pode falar que é ruim só porque alguém falou que é ruim. Então, no caso, a gente assistiu esse documentário Passarinheiros hoje de manhã e foi uma grande surpresa, porque além de ficar falando sobre os pássaros em si, o filme também mostra a questão da separação entre os países, entre os povos, que apesar de dividirem esse gosto, pessoas, né, que estão tanto de um lado quanto do outro, mas elas não podem se juntar efetivamente por conta do muro que as separa. E também é uma coisa interessante, uma coisa legal de você pensar no que diz respeito ao próprio simbolismo desse trabalho, são as aves que não têm esse problema do muro, né? Porque elas não têm essa coisa humana que é a separação entre os povos, esse problema político que deixa as pessoas separadas por um muro. Os pássaros, eles voam livremente para onde eles quiserem, então eles não se importam se é Estados Unidos, se é México, se é Brasil, se é Guatemala, se é El Salvador, enfim, para eles não tem esse problema. Eles só vão porque é da natureza deles. E de certa forma essa deveria ser a nossa natureza também. Isso é uma coisa que o filme deixa subentendido. Porque o tema principal do filme mesmo é a observação de pássaros. O filme acompanha as pessoas, tanto do lado mexicano quanto do lado americano, as pessoas que gostam de ficar observando, as pessoas que gostam de acompanhar a migração desses pássaros, gostam de estudar esse assunto. Só que esse, que parece ser o tema principal, na verdade, é um tema que pode abrir várias portas. Eu, pelo menos, enxerguei essas portas, né, dentro da estrutura desse documentário, que tem 32, 33 minutos, coisinha curtinha. Dá pra acompanhar rapidinho, você acompanha na sua hora de almoço, ou sei lá, você tá sem fazer nada, você pode assistir tranquilamente. E é um documentário bonito, porque ele tem toda aquela coisa da paisagem, de mostrar os pássaros e tal, mas também mostra o local onde essas pessoas escolheram para poder observar esses pássaros, que é justamente no muro que separa o México dos Estados Unidos. E por fim, o filme também fala sobre questões relacionadas ao habitat desses animais. Por que que eles precisam ficar migrando cada vez mais hoje em dia? Porque a gente, nós, humanos, estamos destruindo a fauna e, obviamente, eles não têm mais lugares para ir. Vários lugares onde esses pássaros iam quando eles precisavam migrar já não existem mais porque teve aí a ação predatória do homem. Então, Passarinheiros também consegue encaixar em tão pouquinho tempo essa pequena crítica a respeito de tudo o que acontece com a devastação do ambiente. Esse tema está muito em voga, né, por conta das questões da Amazônia que a gente teve aí neste meio de ano. Então você vê que a destruição da fauna é muito mais do que você cortar a árvore e impedir que o planeta tenha mais oxigênio. É também um problema que afeta o ecossistema e faz com que esses pássaros percam as suas diretrizes, seus nortes, para onde eles já estão acostumados a ir por conta da migração que já é natural deles. Eles não têm mais para onde ir, então isso acaba afetando muito essa coisa da migração
e também afeta aí a vida dos ornitólogos que se dedicam a estudar os pássaros, observar os pássaros, tanto no seu período de migração, quanto também no seu período em que eles estão dentro dos seus habitats, que, como falei, estão desaparecendo pouco a pouco. É claro que tudo isso é muito subjetivo, é uma coisa que eu tirei vendo o documentário, mas cada um vê o que quer. Então pode ser apenas um pequeno documentário sobre observadores de pássaros, como também pode ser uma grande crítica a essa questão das fronteiras e também a questão do habitat que está desaparecendo. Isso vai ficar à conta de quem assiste, e se você tiver uma opinião diferente do que a gente está falando, você pode deixar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião também, para a gente poder conversar sobre o assunto. Então, pra gente aqui do canal 5 Tons, esse documentário recebe a nota 8,5, ele poderia receber um pouquinho mais se não fosse a pequena duração dele, mas enfim, é um curta-metragem, então não dá pra pedir muito. Só queria que desse pra esticar mais esse assunto e deixar esse assunto um pouco mais relevante dentro da estrutura desse pequeno documentário que a gente assistiu. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente agradece aí a sua audiência, agradece aí por você ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente se vê aqui no canal 5 Tons, falando mais sobre filmes, séries da Netflix e também sobre outras questões relacionadas ao entretenimento. Um abraço pra você e até logo!